Senhores, o tema da pornografia infantil, de certa forma, despertou um alerta há alguns anos atrás. Voltando aos meados do ano 2000, onde, visitando a Universidade Lusíada, em Lisboa, recebi de uma colega, a professora Maria Valdágua, um livro, Anais, sobre um congresso que aconteceu em 1996, em Estocolmo, onde tratava especificamente de informações que até então não tinham sido divulgadas com tanta precisão e que gerou enorme preocupação, que é justamente a questão da pornografia infantil virtual. Neste livro, vários professores, vários agentes do FBI trouxeram a informação de que a produção de material pornográfico infantil no mundo estava numa crescente enorme. E que isso, de certa forma, gerava uma preocupação ainda mais no tema da exploração sexual infantil. Nós sabemos de que a violência contra a criança opera-se em várias frentes. Nós temos os maus tratos, nós temos a questão do turismo sexual, nós temos a questão da própria prostituição infantil. Então, várias searas de ações contra os direitos da criança são vitimados por ela. E, consequentemente, surge esta nova frente, que é a pornografia infantil. O que nós temos que entender um pouco e aprofundar esse tema é de que nós vemos muito seguidamente a questão da pornografia infantil sob o aspecto individual. Nós temos N casos já registrados por prisões da Polícia Federal, até próprias notícias vinculadas pelos meios de comunicação, que a pornografia infantil ela termina a sua investigação quando é apreendido um consumidor que possui esse material pornográfico infantil dentro do seu computador. Este congresso, pela primeira vez a nível mundial, vai mais longe e diz que o usuário da pornografia infantil ele é a ponta do iceberg do problema. Esse congresso identificou e disse e mostrou ao mundo, em 1996, a existência de um crime organizado na produção do material pornográfico infantil. Ou seja, uma nova faceta do crime organizado que busca rentabilidade na sua ação delituosa e que viu um mercado mundialmente fascinante para o seu propósito, que é justamente a venda da produção deste material pornográfico infantil. Isso se deu porque, nesse congresso, o FBI, adotando uma política dentro dos Estados Unidos, no final dos anos 70, no sentido da preocupação da pornografia virtual, e já em 1977 ele traz uma legislação específica sobre essa questão da pornografia infantil virtual, já responsabilizando o consumidor do material, aquele sujeito que adquire o material, que armazena o material. Isso se vem através dessas investigações que apreenderam os computadores e, a partir da apreensão desses computadores, iniciou-se a investigação de rastreamento da origem de como se procedeu à produção desse material. E aí nasce a preocupação e nasce a necessidade da divulgação da existência de crime organizado dentro deste tema da pornografia infantil virtual. Por isso que tratar desse tema, especificamente da pornografia individual, nós não podemos tratá-lo simplesmente sob o aspecto de direito penal dogmático, normativo. Nós temos que tratar ele em 3 níveis científicos.
que eu vou me propor a apresentar aos senhores. Rapidamente, porque o tempo, né, é escasso, mas as principais ideias disso. Um sobre o enfoque criminológico, outro sobre o enfoque de política criminal, e aí que ingressa a importância dos tratados, convenções, protocolos a respeito deste tema, como uma forma de orientar as legislações nacionais. E, por fim, o problema do direito penal no tratamento desse tema, que a doutrina, não só nacional, mas também a doutrina estrangeira, tem enormes dificuldades de desprender-se dos princípios do direito penal clássico na identificação de crime, na identificação do princípio da territorialidade, nesses crimes que possuem uma natureza completamente diversa. Então, eu vou apontar nesses 3 níveis, dentro do nível criminológico, de política criminal, e nós vamos entender a importância, depois, para o direito penal, para a legislação nacional, de nós estarmos ligados às cooperações internacionais e aos países que enfrentam essa matéria há muito mais tempo que nós. E por que o Brasil também, de alguma forma, tem que se agilizar, porque hoje o Brasil é considerado, pelas redes que determinam a investigação desse tipo de crime, a 3ª nação que mais consome material pornográfico infantil no mundo. Chegamos a ter mais de 17 mil sites especificamente para a venda deste material. Pois bem, o tema, ele desperta, muitas vezes, uma repugnação ética, mais do que uma repugnação legal, uma repugnação moral. Mas, senhores, têm que entender que o tema também, pela questão econômica da venda desse material pornográfico infantil, faz com que movimentos políticos a nível mundial defendam já a prática sexual de menores com menos de 14 anos. Nós temos um partido na Holanda, tudo acontece na Holanda, né? Nós temos um partido na Holanda que se chama Caridade, Liberdade e Diversidade. E esse partido cada vez ganha mais força dentro do território europeu, no sentido de defender a liberdade sexual até das crianças, dizendo de que não há legitimidade à incriminação, nem a fundamentação para que a legislação penal possa, de alguma forma, proibir que um menor de 12 anos, 14 anos, possa praticar atos sexuais, e, muito embora, participar na produção também do material pornográfico infantil. Então, existem associações espalhadas na Europa que estão fazendo valer esse debate, fazendo com que o tema entre em conflito, mas, felizmente, a nível mundial, a reprovação dos países é o fator preponderante no sistema legal. Mas nós temos esses movimentos que já partem desde os anos 90. E tem passeatas, tem movimentos nesse sentido da legalidade, da participação do menor em atos sexuais e também na produção de material pornográfico infantil. Pois bem, sobre o aspecto criminológico, vamos entrar um pouquinho sobre essa questão criminológica. Como é que nós podemos saber da estrutura do crime organizado e do porquê da necessidade da punição daquele que consome material pornográfico infantil? Tudo nasce através desse congresso de 1996, onde foram apreendidos materiais que constavam cenas de sexo com exploração sexual de menores, fotografias, filmagens. As investigações, nesse primeiro momento, chegaram a precárias redes, principalmente na Europa, no sentido da identificação de como se produzia este material. Porque o sistema, até hoje, de informática, feito pelas polícias internacionais, tem que ser um sistema que o agente que pratique isso conheça, porque também há um sistema de segurança que faz com que os dados que contenham no sistema apreendido possam se perder.
Então, o FBI levou em torno de 8 anos, mais ou menos, para conseguir codificar em torno de 80% de um sistema de informática, as informações que ali continham, quando Estocolmo chegava a 35% a 40% só de êxito na apreensão e na investigação deste computador. E lá eles constataram e confirmaram a existência de uma estrutura organizada, muito bem montada e altamente rentável. E o que nós temos nesse ponto? Nós temos uma hierarquia desse crime organizado devidamente comprovado, onde, no primeiro momento, nós temos que ter a criança, que é o objeto principal deste cenário sórdido. Essa criança ela tem que, de alguma forma, vir de algum lugar. E isto constatou-se que houve, em vários lugares do mundo, crianças da América Central, da Ásia, algumas da América do Sul, que foram sequestradas pelas redes, que, ao longo dos tempos, foram se organizando cada vez mais, mas, nesse congresso, ela determina praticamente que há necessidade do sequestro de crianças, entre, na época, no 96, em torno de 14, 15 anos, a média, que foram encontradas nas filmagens apreendidas. Essas crianças são sequestradas e a rede organizada ela tem pessoas especialistas nisso, que são denominados pela criminologia, que determinou o estudo desse fator, como angariadores. Esses angariadores são pessoas que circulam nos ambientes pobres, nos ambientes economicamente frágeis, e lá conseguem, de alguma forma, sequestrar essas crianças e levar para a estrutura da rede, para, assim, fazer a produção. Avançou-se isso, hoje esses angariadores eles circulam em escolas, eles circulam em ambientes onde existam crianças e onde a fiscalização policial, de alguma forma, também é frágil. Nos anos 96, os Estados Unidos diziam que o sequestro saía do local do crime, do lugar do crime, para outro lugar, justamente para dificultar as investigações. Então, se tem-se a ideia de que essas crianças são sequestradas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pode ir para outro lugar, como uma forma de dificultar o rastreamento do desaparecimento dessa criança. Então, são pessoas especializadas, angariadores, determinados nesse documento. Disto, uma vez sequestrada a criança, ela é levada a um setor dentro da rede organizada, de que é um setor que tem, pasmem, um aparato todo subjetivo, inclusive com psicólogos que trabalham com essas crianças para que elas possam estar as mais, digamos assim, menos tensas possíveis na hora das filmagens. Existe, então, todo um aparato, existe todo um sistema de informática na produção desse material, e esse material é produzido com pessoas com alta qualificação técnica e que colocam na rede.